todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Daniel. Meu nome é Felipe. E nós estamos aqui hoje com o tema... Sedentos por mais conhecimento. Exatamente. Nós já estamos na 10ª lição já, né? Estamos partindo para o final já. Estamos quase lá. E nós estamos aqui com um tema que explica um pouco a respeito dos ensinos que estavam sendo dados ao povo de Israel ali, ensinando um pouquinho de Deuteronômio. E o Felipe, ele vai ler um pouquinho ali para nós o texto-chave, que está lá onde, Felipe? Está em Neemias 8:8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Exatamente. Houve ali para eles um ensino, né, que nós vamos falar mais para frente ali, a respeito dos livros da lei de Moisés lá em Deuteronômio, que eles estavam passando isso para o povo, para que eles entendessem os pecados deles e também se arrependessem. Chegou num ponto que o povo, eles não sabiam mais... Eu não vou dar spoiler, que aqui no livro o Daniel vai falar um pouco mais sobre o assunto, né? Mas vamos começar. Nessa época aqui, a gente está fechando agora os estudos sobre Esdras e Neemias, né? Exatamente. Essa é a primeira vez, inclusive, que Esdras e Neemias vão aparecer na mesma lição. Vai falar aqui sobre como Esdras leu os livros para o povo, né? Porque Neemias, ele era mais voltado para a parte... administrativa de estar ali governando o povo. E Esdras era copeiro do rei, né? Não, é Neemias. Neemias. Era a parte mais administrativa, a parte mais, digamos, política, né? Isso. E Esdras já estava mais na parte... Ele era escriba, né? Então ele estava mais na parte... Já entendia mais do assunto de leitura. Dos conhecimentos e tal. Ele era mais a parte espiritual. Apesar de Neemias também colaborar muito na parte espiritual. Enfim, a lição aqui também fala que nesse momento os muros já haviam sido construídos, estava tudo levantado, né? Algumas partes da cidade ainda não estavam inteiras, mas então a parte... de Neemias, de certa forma, já estava completada, né? Tanto Sim. é que Neemias, depois disso, ele foi embora para a capital novamente. Pérsia, né? Isso, para trabalhar com o rei. E nesse momento, Esdras e Neemias, os líderes do povo, perceberam que o povo precisava de uma nova instrução, porque eles haviam perdido, né? Tipo, todo aquele conhecimento que o povo possuía antes. Tanto é que vai falar também que muitos não conheciam nem a própria língua judaica, né? Exatamente. Pelo fato de ele estar se misturando com outros povos, inclusive, né? Que acabou ali fazendo essa... como é que eu posso dizer? Essa diversidade de línguas entre eles acabou misturando, então dificultou, inclusive, para ensiná-los. Bom, então nós vamos começar também aqui agora a respeito das histórias mais aprofundada que o capítulo ele vem trazendo para nós, que é o capítulo 56 e 57. Aqui no capítulo 56 ele começa dizendo que ele estava na festa das trombetas, né? E nessa festa das trombetas, o povo se reuniu ali então na praça da cidade, na verdade veio o povo de todos os lugares ali, para que ouvissem a respeito da lei que Esdras iria falar para eles. É porque é importante lembrar também que não haviam judeus apenas em Jerusalém, né? Exato. Que eles estavam povoando todo o país, digamos assim, né? Então haviam pessoas de fora, também haviam pessoas de outros lugares do mundo, que eles se dispersaram, né? E eles também voltaram naquele momento. Exato. Inclusive, ali durante... Eles se reuniram numa plataforma que foi construída, fizeram um púlpito para que a palavra de Deus fosse colocada e, inclusive, ali então, Esdras ele começou a falar as leis e todo o povo, eles reconheciam aquilo e aqui fala assim: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor e prostraram o rosto em terra. E uma coisa que falou aqui é que mesmo nessa cena, mostrando os pecados do povo, muitos que estavam ali, que eu falei aqui agora, e haviam se unido a outros povos com o casamento. Então os levitas que estavam ali à direita e à esquerda de Esdras, eles partiram então ali daquele ponto para ensinar o povo, cada um no seu devido lugar. E então Esdras e os levitas, eles tiveram que se adequar ali também ao meio onde eles estavam. Muitos povos haviam se misturado com os povos pagãos, inclusive, e deu uma diferença ali na língua. Aqui no livro fala, inclusive, um povo que estava ali, eles perderam, inclusive, os filhos dos judeus, eles acabaram perdendo a língua, não sabiam mais falar a língua judaica. Então, eles tiveram que estar se adequando a isso, dando uma complexidade intensa ali na hora de ensinar. Tanto é que a lição aqui fala que a lei de Deus quase foi perdida nesse Exatamente, momento, né? Porque não haviam, muitas pessoas que realmente conhecessem tudo o que estava escrito lá. Eram poucas pessoas que possuíam o conhecimento necessário para a leitura. Tanto é que fala que a leitura das leis era intercalada com explicação. E haviam pessoas que estavam lá, para traduzir, né?
Então, aconteceu que triste, né? Tipo, ver que aquela que você tinha perdeu e também a lei de Deus ela sendo perdida no meio daquele povo ali que... Era o povo escolhido, né? Exatamente. Mais pra frente eu vou retomar isso aqui e vocês vão lembrar por que essa lei ela foi tão perdida também, inclusive, uma coisa muito especial que Deus separou para nós. Então vamos continuar aqui. Neemias, o Esdras e os levitas estavam ali explicando os mandamentos para eles, estavam ensinando eles para que eles entendessem. Então todos ali, homens e mulheres, eles estavam reunidos ali para entender. Aconteceu que enquanto eles estavam explicando o que estava ali na lei, muitas pessoas choravam. E aqui fala assim: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nada de tristeza e de choro. Repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Eu achei interessante aqui que ele fala assim: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Que dia consagrado seria esse, Felipe? O único dia que é consagrado. Eu fiquei parando para pensar, porque a lição ela não fala, mas eu fiquei imaginando um dia que é consagrado a ele. Um dia de alegria. Qual dia você acha que seria esse? Provavelmente seria um sábado, né? Exatamente. Então, provavelmente, eles estavam ali ensinando num sábado. Esses ensinos que eles estavam fazendo, aqui na lição fala, inclusive, que foi lá da onde, quando o sol nasceu, até o meio-dia. Então, o sol nasce mais ou menos umas 6 horas da manhã. Vamos colocar ali entre 5 e 6 horas, foi o tempo que durou esse culto. Então, o povo ficou de pé, ouvindo a palavra, aprendendo, mais ou menos aí nesse período, entre 5 e 6 horas. Olha que coisa, né? O povo estava bem ansioso para ouvir mesmo. E também houve aqui nesse dia que foi consagrado a Deus, foi dedicado a Ele, aqui fala que o povo eles deveriam se alegrar. Lá em Neemias 5 ele fala inclusive que o povo deveria se alegrar e repartir aquilo que eles tinham de comida com os outros. Então foi um momento de alegria que eles tiveram ali. E aqui no livro vem falando assim: parte do dia foi dedicada aos serviços religiosos. O povo passou o restante do tempo desfrutando a grande quantidade de alimento que Deus tinha providenciado. Eles também enviaram porção de alimento para os pobres, e a palavra da lei foram lidas e entendidas. E aqui fala também que no 10º dia do 7º mês, pensa numa coisa, no primeiro dia do 7º mês, né, que estava ali para eles era o ano novo ainda, né, no ano... O calendário deles? Isso, para eles era o ano novo. No primeiro dia foi a festa das trombetas. No 10º dia ao 15º dia foi a festa foi a cerimônia do dia da expiação, né, e também no 15º dia ao 22º foi a festa dos tabernáculos. Então foram 3 festas que foram realizadas ali, né? O das trombetas, da expiação e dos tabernáculos que eles estavam fazendo naquele momento. E durante todas essas festas que eles estavam fazendo ali, a lei ela foi lida e explicada do começo ao fim em todos esses dias. Então o povo estava começando a ficar bem ciente a respeito das leis e da vontade de Deus para eles. E também aqui fala que Deus ele havia dito a eles para que durante essas festas eles não habitassem em casas como eles tinham, era para habitar em cabana. Então Neemias ele falou para o povo sair, catar ramos e construir cabanas. E foi isso que eles fizeram, eles construíram cabanas, ramos, para poder participar da festa, todo mundo junto e unido. Algumas das pessoas que se espalharam, né, entre as outras nações acabaram perdendo este mandamento, né, acabaram perdendo o mandamento que Deus ele tinha dado a eles de Deuteronômio. Então, de qualquer forma, Neemias estava enfrentando ali também um momento em que ele tinha que lutar com pessoas que às vezes não queriam aceitar aquilo, entende? Pessoas que estavam duras de coração, e ele teve que agir em cima disso. Tanto Neemias, Esdras e também os levitas, né, que estavam ali entre eles. Uma outra coisa que vem acontecendo aqui também na história foi que eles se comprometeram em obedecer à lei de Deus. Inclusive aqui fala que eles registraram escrito a obrigação que tinham assumido, né, de obedecer à lei de Deus. E as pessoas que falam que os levitas, os sacerdotes, eles assinaram esse documento. Então o povo eles fizeram uma promessa de que eles iriam cumprir ali a vontade de Deus, a lei de Deus, e eles se comprometeram. Aqui fala assim: o povo fez um juramento solene de seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus.
E aqui fala que o juramento foi feito também para que eles falaram assim, tá bom, nós não vamos mais nos casar com pessoas que não sejam do nosso povo. Ou seja, estavam se casando com o povo pagão. E Deus havia dito para eles não fazerem isso. Inclusive, Neemias acaba lembrando eles também lá do rei Salomão, mais pra frente, que a gente vai entrar nesse assunto depois. Mas uma coisa também que me chama a atenção, que fala que os levitas e os sacerdotes, eles assinaram um documento, né, falando sobre isso, é que, se nós formos recapitular, nós vamos ver que os próprios sacerdotes levitas eram os que estavam, de certa forma, instigando o povo a desobedecer a lei de Deus, né? Exatamente. E nós vemos aqui também que tem uma transformação na liderança, né? Que estavam corrompidos antes, né? Isso, e que agora a liderança também estava voltada mais para Deus. Então, quando a liderança voltou, o povo voltou também. Que maravilha! Você percebe que a liderança ela tem um papel muito fundamental e importantíssimo. Quando, por exemplo, Neemias era uma pessoa de liderar. E quando Neemias ele estava animado, animava o povo também. Então ele sempre demonstrou estar animado diante do povo para mostrar para eles confiança, mostrar para ele que ele tem uma posição firme naquilo que ele confia. E é isso que passou o quê? Confiança para o povo, e o povo acabou seguindo ele. E aqui fala também, muito obrigado por esse comentário, que foi muito bom para poder relembrar disso também. E uma outra coisa que aconteceu foi que o povo lhe prometeu que eles iriam guardar o sábado. Interessante, Felipe, mas eles já não eram guardadores do sábado, né? Como é que eles vão se comprometer a guardar o sábado? Por quê? Pessoas que não eram do mesmo povo que eles vinham ali dentro, inclusive Sambalat, Tobias e Gesem eram povos que estavam ali por trás disso tudo para desviar o povo de Deus, fazendo com que eles tinham comércio no sábado. Então o povo vinha de fora, os comerciantes entravam na cidade, passavam por dentro da muralha e lá eles negociavam. Aqui também fala que alguns amassavam uvas para fazer suco no sábado. Isso aí era uma coisa errada para eles, porque Deus ele fala que é para descansar no sábado. E eles estavam o quê? Trabalhando, fazendo a sua própria vontade, sendo que na verdade a vontade que é a vontade de Deus. E aqui fala que eles se comprometerem em parar de fazer isso também. E aqui também foi que foram tomadas providências para a manutenção do culto público, né, para Deus. Eles deram dízimos para ajudar ali também no templo. Inclusive, uma coisa interessante é que todo ano a primeira produção que tivesse ali nas lavouras de comida seria direcionada ao templo, e pessoas de confiança distribuiriam isso entre as pessoas pobres, que nem a gente viu na lição passada, né? Que as pessoas, eles faziam isso. Por que eles faziam isso mesmo, Felipe, de estar distribuindo essas coisas para outras pessoas? Porque na verdade tudo que nós temos aqui é de Deus. E nós estamos apenas cuidando, né? Então não faz sentido nós... É até egoísta e ganancioso da nossa parte, né? Então era uma forma de combater a ganância e o egoísmo da... Exatamente. Inclusive se desenvolvia neles a nobreza de caráter. Exato. Alcançando um caráter ali quase igual ao de Jesus, porque isso era o propósito de Deus para que eles fizessem isso. Então eles faziam exatamente isso, era dízimos que eles davam, a colheita também do campo, eles passavam isso para o templo, e era uma coisa que vinha se desenvolvendo nele. E uma coisa interessante, vocês percebem a diferença que isso fez na vida deles, quando eles cederam a vida deles para o Espírito Santo. Aqui na lição fala que quando os pecadores cedem à influência do Espírito Santo, eles se veem como transgressores. Mas não há motivo de você se preocupar com isso, porque motivo de você se, como é que eu posso dizer, que aqui fala, de desespero, de cair em desespero. Por quê? Porque o perdão ele já foi dado para você. Então você precisa ser sincero ao pedir perdão, que você vai recebê-lo. E aqui fala que é a glória de Deus envolver os seres humanos arrependidos nos braços do seu amor, curar suas feridas, purificá-los do pecado e vesti-los com as vestes da salvação. E aí nós entramos no capítulo 57, que fala a árdua obra da reforma, que vocês vão ver um pouquinho ali da apostasia entre o povo. Sei lá, a gente vê aqui tudo bonitinho, né? Só que aconteceu uma coisa chata depois, né? Aqui o Daniel falou sobre Neemias e... Não tinha falado sobre Neemias ainda, né? Acho que eu dei um pequeno spoiler, mas enfim. Ele falou muito sobre a questão do sábado, né? E aqui fala sobre como o povo de Judá ele havia voltado, né, a obedecer. A obedecer. Tá. Primeiro eles voltaram a obedecer. Só que aconteceu um problema. Neemias voltou para a Pérsia. Esdras, não fala aqui, mas provavelmente fala que estava idoso, provavelmente ele morreu, ele estava, será, incapaz de exercer sua influência, né? E o que aconteceu? Os judeus voltaram a se casar com os pagãos.
E aconteceu uma coisa, eu li aqui, eu não realmente não Eu também não acreditei. Claro que isso não foi no período curto, né? Foi Neemias voltar lá ainda pra Pérsia, passou um certo período. Sim, aqui, ó. Eliasabe, o sumo sacerdote, tornou-se amigo de Tobias, o Amonita, o pior inimigo de Israel. Como resultado dessa união pecaminosa, Tobias passou a ocupar um apartamento anexo ao templo, que antes era usado para guardar os dízimos e as ofertas. Eles literalmente pegaram o pior inimigo deles e botaram num lugar sagrado. Você vê como é que foi uma apostasia muito intensa, né? Eles botaram a pessoa que queria destruir o templo dentro do templo. Meu Deus. E aqui fala que por causa dessa... que Deus declarou em Deuteronômio que não devia ter amonitas no meio do povo por causa de uma traição que os amonitas tiveram lá com o povo de Israel lá no começo. Você pode ver em Deuteronômio 23 essa história. Só que aí o que aconteceu? Neemias voltou da Pérsia. Neemias viu que a coisa não estava andando sem ele, né? E voltou da Pérsia. E aqui fala, o próprio Neemias conta no livro dele. Joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus. Ou seja, Neemias... Chegou limpando ali já. Literalmente, deve ter chegado na voadora. Eu fico imaginando a cara dele de vergonha. Só observando assim, falou, cara, esse cara tá bravo. Eu até agora não tô conseguindo... Mas foi uma atitude certa de tirar os móveis dele e purificar o templo e reconsagrar. Porque aquele lugar ali era o quê? De Deus. E o povo reconheceu que Neemias, como Neemias valorizava aquilo, e o povo passou a valorizar também. Exato. É o poder da influência, né? Exatamente. E que a união com os idólatras também levou o povo a transgredir o sábado. Neemias percebeu que os vendedores pagãos que vinham a Jerusalém tinham convencido muitos israelitas a comprar e a vender no sábado. Alguns se recusaram a sacrificar o princípio, mas outros ousaram transgredir o sábado abertamente. Naqueles dias Neemias escreveu: vi que em Judá alguns pisavam uvas nos tanques de prensá-las no sábado, e ajuntavam trigo e os carregavam em jumentos. Que é o que você disse, né? Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e traziam peixe e toda espécie de mercadorias vendiam em Jerusalém, no sábado para o povo de Judá. Ou seja, o povo passou a ignorar que existia a questão do sábado. Simplesmente esqueceu que Neemias passava 6 horas ensinando para ele todo dia, né? Exato, e em questão de alguns anos o povo esqueceu. E aqui fala também que os próprios líderes incentivavam os pecados. E Neemias ficou bravo, porque assim, os nossos antepassados fizeram isso e nós fomos para cativeiro. E agora nós estamos aqui, voltamos do cativeiro e estamos fazendo a mesma coisa. E uma coisa que é importante lembrar, Felipe, é que quando o povo viu que Neemias estava fazendo o quê? Depois, mesmo Neemias retirando todos aqueles móveis de Tobias e purificando o templo novamente, o dinheiro que estava lá, ele foi tirado de lá, tudo isso daí, o povo que era dizimista, o povo que se dedicava ao templo, eles perderam a fé nisso. Sim. Inclusive, inclusive no livro fala que muitos que tinham seu salário fixo, o salário foi diminuído. Então eles não conseguiram suprir as necessidades básicas deles e eles foram procurar outro emprego. E Neemias tomou uma atitude imediata, né, que foi lembrá-los da história passada, foi lembrá-los da história de Salomão, inclusive, né, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco a respeito disso também. Exato, mas aqui a gente vai ver também outra medida drástica que Neemias tomou. Ele mandou fechar as portas de Jerusalém no dia de sábado. Ou seja, ninguém entrava nem saía. Com isso, os mercadores de fora não podiam entrar. Só que o que eles faziam? Eles dormiam, eles estavam no portão. Esperando o sábado passar, né? Exatamente, para vender. E aqui Neemias falou assim, ó: uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém, esperando negociar com o povo. Neemias os avisou: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Cara, você vê a autoridade que ele tinha, né? Então ele era uma pessoa de autoridade mesmo ali. Tá? E deu certo, porque depois disso não vieram mais no sábado. Tá lá no livro de Neemias esse relato. Que coisa incrível, né? A gente percebe o esforço de Neemias. Muitas das pessoas então que estavam desanimadas passaram a reconsagrar a sua vida, se dedicando a Deus. Uma coisa que eu queria destacar na lição que ela vem fazendo isso é que vem falando aqui na lição de terça-feira, se eu não me engano, que fala assim: para muitos ali, na lição de segunda, desculpe. Para muitos ali, a leitura e a explicação da lei do Senhor
tenha representado uma oportunidade para a mudança de costumes, de conceitos, de hábito, de direção, enfim, de vida. Muitos eram sinceros ainda. Mesmo vocês percebendo toda essa apostasia, muitos ainda estavam sinceros. Dizimistas estavam ali sendo sinceros e dando o seu máximo para poder cooperar com Deus, né? Inclusive que quando Neemias ele tomou essa atitude toda, o povo teve fé novamente nisso, né? Vocês percebem a importância de um líder ter a convicção de que Deus está com ele e que ele tem que ter fé nisso. Exato. E voltando agora à questão aqui, Daniel falou de Salomão, vamos entrar aqui quando ele deu o aviso, né? Alguns homens que se casaram com mulheres pagãs eram chefes a quem o povo tinha o direito de procurar em busca de conselho e exemplo. Ou seja, pessoas que tinham que transmitir bom conhecimento, pessoas que tinham que transmitir uma boa atitude. O pastor, os anciãos deles eram transgressores da lei abertamente, entendeu? E aqui ele lembra, né, sobre como Salomão era o homem mais sábio do mundo, né? Mas mulheres idólatras mudaram o coração dele e corromperam toda Israel, né? E aqui fala, como vocês podem cometer essa terrível maldade de serem fiéis ao nosso Deus casando-se com mulheres estrangeiras? Sendo que toda a lição que a gente está falando que foi Deus deu essa lei por meio de Moisés, né? De que não deveriam, era uma lei direta de Deus. Exatamente por causa dessa apostasia. Pense, uma pessoa mais sábia do mundo foi desviado por conta de pessoas pagãs que estavam ali desviando a mente dele, né? Exatamente. Então, apesar de tomar cuidado com as meninas que vão namorar, meninas tomem cuidado com os pianos. Da igreja, gente, da igreja. Certeza. Uma coisa que eu queria destacar aqui foi que mesmo eles recebendo esses alertas a respeito da história de Salomão, algumas pessoas ainda não se desgrudaram das mulheres pagãs. O Felipe vai ler aqui, inclusive, uma pessoa que foi neta de Sambalate, né? Aqui ó. O neto do sumo sacerdote tinha se casado com uma filha do famoso Sambalate. E não apenas foi removido do ofício, como também foi banido de Israel. Exatamente, foi banido da nação porque ele se recusou, inclusive, de... ele estava na linhagem do Estava na linhagem já, então seria meio que uma pedra de tropeço pro povo ali, né? Exatamente. Mas enfim, nós aqui podemos notar que havia uma luta constante contra a oposição da parte de Neemias, né? E fala aqui que muitos dos que se casaram com mulheres idólatras aconteceu o óbvio. As mulheres levaram eles para o caminho da perdição. Tanto é que muitos eles se juntaram aos samaritanos e a outros povos. Tanto é que, quando falou aqui, eu lembrei inclusive da história da mulher samaritana. Que Jesus fala, que quando Jesus fala com ela e tal, tinha toda aquela questão de que os samaritanos falavam que eles possuíam um templo também, né? Eu não sei se você lembra dessa... Que eles possuíam... Que eles também possuíam um templo, que os samaritanos ainda na época de Jesus falavam que eles também possuíam um templo. Sim, porque eles eram pessoas assim... meio judeus também, acreditavam em Deus, né? Eles faziam ali idolatria para poder dizer que aquilo lembrava eles de Deus, mas lembra que eles inclusive estavam atrapalhando a reconstrução do templo da cidade, né? Sim. E esse templo que é citado lá foi construído nessa época por samaritanos e alguns judeus que haviam saído, e eles construíram um templo no Monte Gerizim, como tipo um templo rival. E se você for ver, continua assim muito tempo, porque há relatos no Novo Testamento que falam, né, sobre que havia gente na Samaria que ia naquele tempo, mas havia outros que eram sinceros de coração mesmo e que iam até Jerusalém. Mas mesmo assim ainda havia rixas, né, entre os samaritanos e os judeus. Exatamente. Tá, mas enfim, voltando. Hoje, nós também estamos passando por um momento de reforma, né, um momento de reconsagração. E aqui fala que as páginas da Palavra de Deus... E elas descrevem tanto o ódio, a falsidade e a traição de Sanbalat e Tobias, mas também descrevem a devoção e o altruísmo de Esdras e Neemias. Ou seja, a própria palavra de Deus mostra os dois caminhos, mas quem escolhe quem faz somos nós. Deus ele dá o bem e a vida, ou a morte e o mal. Então você decide escolher se você quer fazer o bem e ter a vida, ou você quer fazer o mal e acabar colhendo as consequências, que é o quê? A morte, né? Exatamente. A reforma realizada por Zorobabel, Esdras e Neemias representam uma obra de restauração espiritual. E não hoje exatamente, mas no futuro nós vamos passar também por um momento em que a lei de Deus vai ser esquecida, vai ser, digamos, destruída de certa forma. Por isso que começa com lembra-te, né? Inclusive, exatamente. As primeiras 5 leis. E nós seremos os responsáveis pela reforma, nós seremos responsáveis por levar a lei adiante. Nós vamos ser os Esdras e Neemias da nossa
da nossa geração. Somos nós que vamos lembrar o povo sobre as leis que Deus nos deu. E aqui fala, e aqui chama atenção, né, inclusive porque a questão do sábado vai ser novamente lembrada. E aqui fala sobre Isaías, né, um texto de Isaías que fala: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de fazer seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra. Que coisa linda, né? Não fazer a própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Exato. E esse é o dia que nós devemos dedicar a Deus, totalmente. Inclusive vem trazendo como o povo teve ali 6 horas por dia dedicando a Deus, principalmente o sábado, né? Que era um momento de alegria que eles tinham entre si, que era uma coisa muito importante. E hoje nós vemos Neemias que estão por aí, pessoas que estão fiéis naquilo que pregam, pessoas que animam, pessoas que fazem uma revolução. Aquilo, Neemias e Esdras, pensam, 2 pessoas, Esdras já estava idoso, né? Imagina, idoso ele já pregando, mostrando. Eu fico imaginando, Felipe, um outro momento em que aconteceu a leitura da lei. Lembra de Moisés? Moisés já estava idoso e Moisés leu a lei ali para eles. Esdras, idoso, leu a lei para eles, repassando isso. Então, a todo momento, vocês percebem que Deus está batendo o martelo na nossa cabeça para que nós entendamos a vontade dEle, para que nós entendamos o objetivo que Ele tem com toda essa história. Isso não é só um contexto histórico para nós registrarmos e entendermos o que aconteceu no passado, mas aplicarmos isso à nossa vida hoje. Como você tem aplicado, por exemplo, a voz de Deus quando Deus tem falado com você. Não precisa se você escutar literalmente a voz, mas maneiras como você percebe que pessoas agem com você, coisas que você percebe ao redor. E você, qual foi a sua atitude? Neemias, quando ele percebeu ali Tobias invadindo o templo, qual foi a atitude dele? Tomou uma atitude imediata? Mas lembre-se, o necessário é você fazer uma oração, buscar a direção divina, não tomar a sua própria atitude precipitada, porque nós sabemos que nós não somos justos, mas a justiça de Deus nos cobre, e a partir daí nós passamos a fazer a vontade de Deus com as outras pessoas. E eu queria terminar lendo aqui uma coisa interessante para vocês, que é uma frase de Leves que está lá na seção Com Outros Olhos, que é importante vocês lerem, que fala assim: o culto perfeito seria aquele que nós nem notássemos. Nossa atenção teria estado em Deus. Aquele culto que você se sente tão comovido que você nem percebe, às vezes, assim, é uma coisa assim tão clara, uma coisa tão profunda, que você sente aquilo ali tocar realmente no seu coração e você sente ser comovido pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que tem hoje essa atitude em nós. Pessoas que se entregam a Deus, entregam a sua vida a Ele, são transformadas, assim como Neemias. Neemias foi uma pessoa esforçada que teve o desejo de fazer a transformação no meio daquele povo. E você hoje tem a mesma oportunidade de fazer isso, com conhecimento ainda. Inclusive, o povo naquela época não tinha o conhecimento. Você já tem. Uma outra coisa que eu queria terminar dizendo aqui é que maior calamidade pode cair sobre uma nação do que perder a capacidade de adoração? Uma coisa é interessante, o ser humano ele foi feito para adorar a Deus. Vocês percebem que se vocês pegarem uma criança, colocar essa criança no meio de um mato isolado de tudo, se ela vê um raio, essa pessoa, essa criança que está desenvolvendo ainda, ela vai se assustar tanto com aquilo que vai se sentir inferior. E a partir de então ela vai passar a adorar o raio. Ou então o sol está queimando ela, vê a potência do sol, a iluminação que ele tem, toda aquela beleza, eles vão passar a adorar. Por quê? Porque Deus já colocou esse desejo em nós. E nós temos a quem escolher, se nós adoramos a criatura ou se nós adoramos o Criador. E é isso que vocês refletem hoje, né? Se vocês têm, o que vocês têm mais tomado, o que tem tomado mais seu coração? As coisas da terra ou as coisas celestiais? Saiba que tudo que está aqui hoje vai passar, né? Mas o que nós levamos para o nosso céu aqui é o nosso caráter. Então o caráter é a única coisa que nós podemos desenvolver hoje. Sermos como Neemias, sermos como mais ainda Jesus Cristo, que deu o seu exemplo aqui na terra. E antes de terminar, Felipe, você poderia fazer uma oração para a gente? Oremos então. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui estudando a Sua Palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a ser como Esdras e Neemias foram, sermos exemplos e sempre levar adiante a Tua Palavra e sempre buscar, não apenas entendê-la, mas também passar aos outros. E também que, nesse momento que estamos passando agora, esse momento crucial da história da humanidade, que nós não nos desviemos e ajudemos outras pessoas também a seguir os seus caminhos.
Isso que eu te peço e também te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, então fiquem com Deus, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, que é muito importante, também se inscrever no nosso canal, né? Ativar as notificações também. Exatamente. E até a próxima semana. Até a próxima, guys!